programa Saúde hoje está começando e nós vamos falar sobre uma doença crônica que afeta principalmente o intestino delgado. O nosso tema é doenças celíacas. Segundo um estudo apresentado pela Unifesp, estima-se que no Brasil existam quase 4 milhões de portadores da doença celíaca. Contudo, a maioria não sabe que é portadora dessa doença e passa anos enfrentando enfermidades e incômodos que poderiam ser evitados com o diagnóstico certo. Temos os seguintes convidados, aos quais gostaríamos de agradecer a presença. Inicialmente, a médica gastroenterologista Aline Oba, formada pela UNB, Universidade de Brasília, residência em gastroenterologia pela Unesp, Botucatu, pós-graduação em gastro pela Universidade Estadual de São Paulo, Ribeirão Preto. Diretora regional da ARCO, Associação Brasileira de Colite e Doenças de Crohn. Ela também é hepatologista. A psicóloga Ana Sueli Luquete Vieira de Oliveira. Ela é psicóloga pela Universidade Estadual de Maringá. Pós-graduada em Saúde Mental e Transtornos Mentais. Atende em seu consultório e na FMIM, ou seja, Associação dos Fissurados Lábio-Palatal de Maringá, onde é responsável pela técnica pelo setor de psicologia. Membro da CELBRA, Associação dos Celíacos do Brasil, bem como da CELPAR, Associação dos Celíacos do Paraná. Ela também é portadora da doença celíaca. Bom, também temos a professora e nutricionista Keila Turqueto, formada em nutrição, pós-graduada em fisiologia humana pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente leciona para acadêmicos do curso de gastronomia e turismo. Inicialmente vamos começar com a doutora Aline, que é gastroenterologista. Aline, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Prazer é meu, gostaria de agradecer o convite, falar sobre uma doença tão importante e tão discutível, né? Confusa. Bom, você teve uma experiência interessante lá no Ribeirão Preto, né, na minha universidade, né, na Universidade Estadual de São Paulo, né? Isso, eu fiz a pós-graduação em gastroenterologia lá, né? E foi uma experiência importante porque doenças motoras foram estudadas e é o lugar onde a gente mais estuda doenças motoras e funcionais. Ribeirão Preto é um centro de excelência, né, em medicina. Muito bem, eu gostaria para iniciar, se definisse para nós o que é a doença celíaca. A doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten, ou seja, persiste durante a vida toda, né? Então é uma doença que a pessoa pode apresentar sintomas desde a infância ou mesmo fazer diagnóstico no final ou mesmo durante a fase adulta. Bom, vamos agora conversar com a Keila, né? Que é nutricionista, né? E definir para nós o que é glúten e quais alimentos ele está presente, né? E como você sabe se determinado produto contém ou não o glúten? Então, o glúten é a parte proteica de alguns cereais, né? E quais são esses cereais? É o trigo, principalmente o trigo, a aveia, que tem uma pequena parte, mas contém glúten, a cevada e o malte, e o centeio também. A cevada e o malte, elas andam um pouquinho junto, porque um é a cevada, não, o malte é o processo de malteamento da cevada. Então, é um ingrediente posterior do outro, né? E como que a gente consegue identificar isso nos alimentos? Nos produtos industrializados, existe uma lei desde 2003, né? 2003, que é obrigatório, se o alimento contém ou não contém glúten, está no produto. Mas ainda é necessário você investigar os ingredientes que tem na embalagem para haver essa identificação. Bom, agora vamos conversar com a Ana Sueli. É um prazer tê-la aqui, Ana. Eu que agradeço a oportunidade. E, aliás, é importante, ela também é portadora da doença, né? Eu agradeço a tua participação, muito útil, como você portadora da doença, você pode até, né, dar a sua participação nesse caso, né? O seu parecer a respeito da doença, né? Mas eu gostaria que você, nesse caso, né, esse tipo de doença pode se tornar um trauma para certos pacientes e como ele passa a lidar com isso?
partindo do princípio que a maioria dos pacientes fazem uma peregrinação a vários médicos pelo desconhecimento, pelas incertezas dos sintomas. Então há um grande sofrimento nesse paciente que procura a resposta e não encontra. Então, diante do diagnóstico, ele encontra, vamos dizer assim, respostas para essas incertezas do diagnóstico, mas nem sempre é um alívio. E pode trazer, vamos dizer assim, um turbilhão de sentimentos diante do diagnóstico, porque ele se sente excluído, ele tem medo diante do desconhecido, porque ele não sabe nada ainda sobre aquela doença. Ele sente um desconforto muito grande e um grande questionamento do porquê que ele tem aquela doença e principalmente como ele vai lidar com isso. Porque é muito difícil você ouvir do seu médico que você não vai nunca mais consumir determinados alimentos. E eu acho importante também dizer aqui que uma parcela dos celíacos também fazem as intolerâncias cruzadas, né, que não fica apenas no glúten. Que no meu caso, eu tenho intolerância à corante e à frutose, que adquiri em decorrência da doença celíaca. Então se torna um impacto muito grande na vida, porque você tem que fazer uma readaptação de tudo aquilo que você já sabia. Então aprender a se alimentar novamente, mas a grande dificuldade que eu observo uma forma de lidar com a doença é o processo de aceitação dessa doença. Enquanto o paciente não aceita essa nova condição, ele vai continuar brigando contra essa doença e provavelmente ele vai ter uma má adaptação na vida, vai ter um mau controle da doença e, consequentemente, não vai ter uma melhor qualidade de vida porque os sintomas vão permanecer. Gostaríamos de lembrá-los que no próximo bloco nós vamos continuar com esse tema interessante que é doenças celíacas. Vocação não é uma escolha, é atender um chamado e dedicar-se àquilo profundamente. Nossos mais de 890 médicos, cooperados e colaboradores prestam assistência médica humanizada, ética e de qualidade. Cuidar, essa é a essência que nos move a cada dia e faz da Unimed referência em prevenção e promoção da saúde. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. O Nobel é a escola mais completa para o seu filho. A partir de 3 anos, eles já começam também o aprendizado do inglês, em uma verdadeira imersão no idioma. O Nobel tem a melhor estrutura para a educação infantil e ensino fundamental de Maringá. Aqui, as atividades pedagógicas, culturais, esportivas e artísticas são todas contextualizadas no idioma inglês. Traga o seu filho para aprender inglês e se tornar bilíngue. Traga o seu filho para estudar no Nobel. Quanto mais cedo, melhor. The sooner, the better. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. A Arte Corpus é uma clínica especializada em cirurgia plástica com atendimento dermatológico e nutricional. Equipada com modernos aparelhos, a clínica conta com excelentes profissionais na direção da doutora Fabiana Turchiari e Dr. Júlio Seguesi. Arte Corpus, saúde e beleza em um único lugar. Praça dos Sertões, número 60, Zona 4, fone 3026-1515. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje, o tema em pauta, doenças celíacas. Muito bem, vamos continuar com a doutora Aline, né?
Quais são as maiores dificuldades que o paciente encontra após o diagnóstico, Aline? O paciente, depois do diagnóstico, primeiro é o susto, né? E é justamente o que a Ana falou. Existe uma dificuldade da aceitação da doença por ela ser crônica e não curável. Então, primeiro vem aquela dificuldade da não aceitação da doença, e que é o resto da vida, uma isenção absoluta e contínua do glúten. Daí vem as dificuldades frente às propagandas dos produtos industrializados que não tem quase no mercado você encontrar os produtos. A terceira dificuldade é a dificuldade que as pessoas têm hoje em dia de elaborar, ou seja, cozinhar. Então, eles não conseguem fazer os produtos em casa porque não tem uma facilidade de cozinha, né, de elaborar esses produtos. A outra dificuldade social de aceitação. Então, você vai numa festa e muitas vezes as pessoas falam assim, mas pode comer só um pouquinho. Não, isso aqui é só uma intolerância. Né? Então, aquela pressão que o paciente sente frente ao social, mesmo dentro da família, que não conhece a doença, não entende a doença e faz com que ele se sinta desconfortável. Né? Então, essas são as maiores dificuldades, eu acho, depois do diagnóstico. E eu acho que um fator importante agora aqui também, para a gente abordar, são os fatores de risco da doença celíaca, né, Aline? Isso. Então, o que a gente chama de fator de risco são as doenças que podem estar associadas a uma pesquisa necessária da doença celíaca. Então, a gente tem que lembrar que um portador que tenha, uma pessoa que tenha um familiar de primeiro grau com a doença celíaca é um paciente que tem um fator de risco. Uma pessoa que tem a síndrome de Down é uma pessoa que tem um fator de risco que pode estar associado. Alterações com a tireoide, um hipertireoidismo, começou com uma tireoidite ou uma doença autoimune, também existe esse fator de risco associado que pode levar à doença celíaca, e também a procura ativa, a busca ativa desses pacientes celíacos dentro dos pacientes que têm osteoporose, osteopenia, baixo peso, baixa estatura, né? Então, esses são os pacientes que a gente deve fazer uma busca ativa em relação à doença celíaca. Bom, Keila, no caso, como é que é feita a dieta para pacientes celíacos, né? E quais os alimentos que podem substituir o trigo, a aveia, a cevada? Existem algumas alternativas? Então, a dieta para o celíaco é retirada do glúten, né? Existem alternativas na culinária, né, na gastronomia, para você substituir na receita. Tem a farinha de arroz, que é muito utilizada na gastronomia. Hoje em dia a gente encontra a quinoa, a chia, que são cereais que são isentos de glúten, que dá para se trabalhar de uma forma bem interessante na culinária, né, e desenvolver produtos para substituir o trigo. Existe o trigo sarraceno também, que é uma opção de substituição, né, para fabricação de pães e até algumas massas caseiras. E a dieta em si é indicar, auxiliar o paciente em o que ele pode ou o que ele não deve consumir. Bom, no caso, Ana, agora vamos conversar com a Ana, que é psicóloga, né? Quais são as implicações psíquicas envolvidas no tratamento e diagnóstico da doença celíaca? Bem, como eu havia já mencionado, há uma mudança muito drástica na vida, né? Tem uma readequação com essa nova condição. Há mudanças, inclusive, de ordem espiritual, social, não só emocional. E que essas outras mudanças podem levar a uma implicação emocional e, às vezes, até um adoecimento psíquico mesmo, né? Como a gente encontra no consultório, pessoas extremamente deprimidas pela falta, né? E pela nova imposição que a doença traz a essa pessoa. Por exemplo, na questão espiritual, uma pessoa de determinada religião, que tem o hábito de ir à sua igreja e de ter a comunhão, ou de ter, porque é pão e vinho que simboliza a comunhão, né? Ela não pode mais consumir, né? O sentimento de exclusão é muito grande. Eu me tomo como exemplo, quando estou na missa, que percebo todas as pessoas indo em direção à comunhão, eu fico sentada porque eu não posso tomar a comunhão.
Há a possibilidade de falar com o padre, no caso da minha paróquia, de eu tomar um gole do vinho. Mas eu tenho que ter certeza que aquele vinho não está contaminado com a hóstia que ele fez a todo o cerimonial durante a missa. Então, uma das questões que aparece bastante no doente celíaco é essa relação de dependência e de constrangimento, porque a gente acaba ficando dependente mesmo do outro. Como a Keila disse, né? Pode-se comer muitas coisas, mas às vezes para preparar um alimento que ali na embalagem está dizendo que não contém glúten, a pessoa precisa tomar muito cuidado, como a doutora Aline falou, né? Na hora de preparar. Se estão preparando um alimento livre de glúten para mim e usar o mesmo utensílio que preparou outro alimento com glúten, já contaminou, eu não posso mais me utilizar. Porque uma coisa que ficou bastante marcado para mim foi ouvir, né, que assim, para mim 1 grama e 1 tonelada tinham o mesmo efeito. Então tem que se tomar bastante cuidado. Então a gente acaba ficando assim hipervigilante com a alimentação. Mas, dependendo do psicológico e do emocional da pessoa, do processo de aceitação com essa nova condição, ela pode ter uma vida extremamente saudável, não ter sequelas nenhuma no emocional. A minha preocupação é com aquelas pessoas que não se aceitam, que eu sempre digo assim, olha, você não é só celíaco, você é muito mais do que isso. Você tem outras condições, você tem outros aspectos que você pode valorizar e muito na vida. E tem muitas alternativas na gastronomia, assim, sem o glúten. Desde que, levando sempre em consideração o alto custo. E como é que é feito o acompanhamento desses pacientes durante o tratamento, o processo de tratamento? Então, pode ser feito de forma individual no consultório, mas o ideal, o primeiro passo que eu sempre oriento é tomar conhecimento da doença. Eu sempre digo, se aproprie do que te pertence. Então, porque as pessoas não conhecem a doença, o próprio paciente não conhece. Então, tomar conhecimento da doença e ir em busca de todas as informações possíveis. Se cadastrar numa associação, porque ali vai receber informações, as novidades da gastronomia, até de exames, como a doutora Aline disse, né? E aqui no nosso município nós não temos essa associação. Temos em Ponta Grossa, que eu tenha conhecimento, em outros municípios, e nós estamos tentando montar um aqui. A gente vai voltar no próximo bloco, né, tratando desse assunto interessante que é doenças celíacas. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. Pra você que ainda não fez a sua habilitação, a Autoescola Mandacaru tem a solução. O endereço é muito fácil, fica em frente ao HU. Vem pra Autoescola Mandacaru. O endereço é muito fácil, fica em frente ao HU. Vem pra Autoescola Mandacaru. Michele Maimone. Esse nome significa tradição familiar na área da saúde, excelência na área de psicologia clínica e referência em Maringá e região há quase 20 anos. A psicóloga clínica Michele Maimone é especialista em saúde mental, psicoterapeuta de crianças e adolescentes, uma das poucas profissionais da região com especialização em psicoterapia de casais e família pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de competência e ética na área da saúde mental, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para atender você e sua família. Rua Nel Alves Martins, 3415, fone 3224-0287. Clínica de Psicologia Michele Maimone,
referência e tradição em saúde mental. Para se construir uma carreira profissional de sucesso, é necessário passar por uma instituição que ofereça as bases para o seu futuro. E na Faculdade Maringá, você encontra um ambiente ideal para o seu futuro profissional. Nos cursos de jornalismo, administração, direito, ciências contábeis e publicidade e propaganda. Agende sua prova pelo site www.faculdadesmaringá.br. E atenção, para os novos alunos matriculados em 2015, ainda irão concorrer a 3 iPhones 5C. Venha para a Faculdade Maringá. Bom, estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. Eu tenho em pauta doenças celíacas. Bom, vamos conversar novamente com a Keila a respeito de um caso interessante. Por exemplo, nós temos uma mulher grávida, no caso, né, e ela tem a doença celíaca. Como é que funciona nesse caso? Ela tem que interromper, quer dizer, a dieta? Em hipótese alguma, o paciente deve interromper a dieta. Esse processo, né, o processo da gestação, ele não vai ser influenciado se ela quer mantendo a dieta. Então, na verdade, o paciente, a gestante, tem que manter a dieta desde o início, final, meio da gestação e durante a amamentação também, que não vai influenciar no desenvolvimento da criança. Por ao contrário, se ela incluir esses alimentos, aí pode interferir de alguma forma na saúde da gestante, né, não da criança. É fundamental que, geralmente, os pacientes que têm uma doença, elas se atenham. Você encontra uma certa dificuldade com isso, Ana? Eu encontro dificuldade, Dr. Nelson, principalmente o olhar do outro, o incômodo do outro, né, que num evento social, basicamente, a gente toma água, né, às vezes não dá para comer nada. Então, o outro fica muito incomodado. E diante do desconhecimento da doença, né, como a doutora Aline disse, experimenta um pouquinho só, não vai fazer mal. Porque na nossa cultura, o ato de se alimentar não é só uma questão fisiológica. Tem outros aspectos por trás disso, né, que é o afetivo, o religioso, o social, né? E quando você recusa a alimentação que o outro te preparou, é como se você estivesse recusando aquilo que está embutido no ato da alimentação. Então é muito difícil para nós celíacos esse contato, né? Porque aí vem a exclusão, realmente, propriamente, né? Ela acaba sendo concretizada. Porque você está num evento, você não come, você fica com o prato vazio, porque você vai olhar ali, você pode até, por exemplo, um determinado prato, vou citar aqui aleatoriamente um risoto. Tá, eu posso comer um risoto porque eu posso consumir o arroz, mas eu não sei como ele foi preparado, se ele foi contaminado, porque a grande maioria dos alimentos industrializados, ele contém glúten. Então, se coloca um tempero industrializado, já contaminou aquele alimento. Então, eu não posso consumir, porque os sintomas, no meu caso, é muito forte, né? Então, eu prefiro me cuidar para não ter que passar por esse sofrimento novamente. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer a participação de todas, da Keila, da Aline, né, da Ana. Ela foi muito interessante, muito proveitosa, né? E aqueles que tiverem dúvidas, por favor, nós temos o nosso Facebook, o nosso e-mail, né? Vocês podem acessá-los e inclusive assistir o nosso programa também, repeti-lo novamente, além dele ser transmitido na mídia, né? Bom, agradecemos a participação de todos aqui presentes, como eu acabei de citar, né? Nós estamos terminando nosso programa, agradecemos a gentileza da tua atenção, esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa.